a treta que está rolando entre o diretor-geral da Polícia Federal e o Donald Trump continua dando repercussão, continua dando o que falar, né? Ele não sabe ao certo de que lado ele tá. Se ele pediu pro delegado sair dos Estados Unidos ou se ele foi expulso. E se ele pediu para sair, por que deu retaliação? Eu vou te explicar isso aqui. Essa situação tá esquisita. Essa treta tá dando o que falar sobre o diretor da Polícia Federal e o Donald Trump. Vamos falar sobre isso aqui um pouquinho. Vamos falar também sobre o Ministério Público Federal partindo para cima, censurando pessoas, perseguição deslavada. Mais uma, né? Perseguição deslavada com um café com teu pai. A gente vai falar sobre isso aqui. Vamos falar do Lula perdendo aliados, a turma do Ciro Gomes, a turma lá dos Gomes, o Cid Gomes, na verdade, andou falando que o Lula é um baita de um desserviço ao Brasil. Será mesmo que ele falou? Vou mostrar para vocês. Então, vamos lá. Não esquece de se inscrever no canal. Hoje é dia 22 de abril de 2026. Este é o nosso quarto editorial do dia. É o editorial das 7 horas da noite. Obrigado pela confiança e pela credibilidade. Bora começar de matéria? Só para constar, eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, especialista em holding, offshore e imigração para o Uruguai e Paraguai. Precisa dar saída para alguns desses países, saída fiscal? Pode entrar em contato, vai ser um prazer te atender, tá bom? Vamos lá, vamos começar a falar do que importa aqui. Olha essa matéria do Luiz Barsi aqui. Juiz arquiva ação contra Erika Hilton por chamar mulheres de imbecis. A Erika Hilton, como vocês sabem, é uma deputada trans. Ela hoje é uma das deputadas mais questionadas porque ela é presidente da Comissão da Mulher. Isso gerou uma revolta muito grande porque ela não é mulher biológica, mas é mulher trans. Então, as mulheres fizeram um abaixo-assinado dizendo que não se sentem representadas por ela. Foi feita também uma pesquisa onde 80% ou 70% das mulheres disseram que não é certo ela ser a presidente da Comissão da Mulher. E quando isso aconteceu, ela se sentiu revoltada. Ela fez um textão xingando mulheres e chamando mulheres de imbecis, com cis maiúsculo. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: mulher cis é aquela que nasce com o sexo feminino e permanece a vida inteira com o sexo feminino. Ou seja, mulher cis é a mulher biológica. Acontece que chamar as mulheres de imbecis é uma ofensa muito grande vinda de uma presidente da mulher. E aí caiu na mão de um juiz que entendeu que não, que a ofensa não foi tão grande assim. Mas, gente, esse aqui é o país tupiniquim que o Eduardo Bolsonaro foi condenado à prisão pelo STF por causa de um tweet contra a Tabata Amaral. Vocês entendem? E aí, juiz arquiva ação contra a Erika Hilton por chamar mulheres de imbecis. A presidente das mulheres chamando as mulheres de imbecis. A Justiça de Brasília rejeitou um pedido de indenização apresentado pela ONG feminista Mátria contra a deputada federal Erika Hilton. A entidade pedia 500 mil por danos morais coletivos em razão de uma publicação feita pela parlamentar na rede social X, o antigo Twitter. Na postagem, Erika comemorava a eleição para a presidência da comissão da Câmara e reagia a críticas que recebeu dos setores do movimento feminista. No texto, ela usou termos como imbecis, tá? Com cis bem grandão, ou seja, chamando as mulheres de imbecis. E esgoto da sociedade ao se referir aos opositores e opositoras também, mulheres opositoras. A decisão foi do juiz Giordano Rezende Costa, da quarta Vara Civil de Brasília, que considerou que as falas estão protegidas pela imunidade parlamentar. Existe ainda imunidade parlamentar? Eu achei que o STF tinha tacitamente eliminado a imunidade parlamentar. Engraçado, eu dou parabéns para o Giordano Rezende aqui. Eu dou parabéns para ele que resgatou uma coisa que existe na Constituição, mas que o STF jogou no lixo, jogou no vaso e deu a descarga, que é a imunidade parlamentar. Para mim é só uma pena que só existe imunidade parlamentar hoje para a esquerda. Para a esquerda. Né? Para mim, essa é a grande vergonha. Quer um exemplo prático? Para quem não está acompanhando a saga, esse aqui é o Café com Teu Pai.
né? Ou seja, é um perfil que ganhou muita notoriedade, ganhou muita visibilidade, e o papel dele era muito interessante. Ele dava dicas para mulheres se livrar de homens vagabundos. Esse era o papel. Eu achava ótimo a minha filha assistir o Café com Teu Pai. Minha filha tá aí, na idade aí de 20 anos, né? E não quero que ela arrume um vagabundo, um pilantra. E as dicas que ele dava era meio que para reforçar aquelas dicas que eu, como pai, dava também. Ó, minha filha, o cara que age assim não presta. Se ele faz isso, não vale a pena. Quer ver? E aí, pessoal, tô gravando aqui, ó. Veio aqui, até a minha esposa veio falar. Ó, o que é? Assisto Café com Seu Pai. E ele fala besteira ou não? Não, fala só verdade. Só verdade. Parece, vem cá, ué, vem cá. Só fala verdade. Ele tá ajudando as mulheres a entender que, né? É isso. Ele fala só verdades. Pronto. É uma mulher falando. Então ela tem lugar de fala para falar isso, não é? E aí o que acontece? Veio agora o Ministério Público falando que esse cara é misógino. Veio o Ministério Público falando que esse cara tá atacando, tolindo as mulheres. Vem cá, deixa eu ver se eu entendi. A gente vive na República Tupiniquim, em que você chamar mulheres de imbecis é liberdade de expressão, imunidade parlamentar, e você pode fazer isso. A pessoa que deve defender as mulheres, que é a presidente da Comissão da Mulher, chama elas de imbecis. Tá tudo bem. Agora o cara que fala, mulher, não mexe com vagabundo, é misógino. É o Brasil. É o Brasil. Ministério Público Federal instaura inquérito contra o Café com o Teu Pai, após denúncia. O Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro converteu a denúncia contra o influenciador digital, dono do perfil Café com o Teu Pai, em inquérito civil. Breno Vieira Faria é o dono do perfil e, segundo a denúncia enviada ao Ministério Público Federal, também atua como policial rodoviário federal. O Ministério Público Federal ainda instaurou um procedimento investigatório criminal e, segundo o órgão, a partir de agora serão cumpridas diligências para se analisar o caso. A denúncia contra Breno foi protocolada pela deputada estadual de São Paulo, Ediane Maria do PSOL, em 8 de abril. No documento, a parlamentar afirmou que o vídeo mais popular do influenciador se dedica a apontar que uma mulher que, abre aspas, tá? Desculpa aqui que eu vou falar. Se dedica a apontar que uma mulher que dá para todo mundo é considerada uma vagabunda, enquanto o homem que pega é fodão. Pois é, eu vi esse vídeo e o contexto não é bem esse, não. O que ele fala, e para um bom entendedor pingo é letra, é que a mulher tem que se preservar. A sociedade encara essa situação dessa forma. Então uma mulher tem que se preservar para não ser exposta, para não cair na mão de caras pilantras que não vão dar valor, que não vão simplesmente usá-la e abandoná-la. Então, o que o Breno falou, cara, é uma dica que eu dou para minha filha. Sinceramente. Tá? E aí, isto é ser misógino? Tá, vamos falar uma coisa. Não há lei sem crime anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Não existe o crime de misoginia no Brasil. Não existe. Tá? E o que ele fez não foi atacar para desonrar, para deturpar. Ele só deu a opinião dele. E você não precisa nem seguir o cara. Segue se quiser. Minha esposa segue, minha filha segue. Entenderam? É uma aberração que se tornou a República Tupiniquim. Vamos lá, matéria do Otimista. Lembra da turma dos Gomes? Cid Gomes, Ciro Gomes? Pois é. Olha que interessante isso aqui. O Cid Gomes disse que o Lula presta um desserviço. E nessa, você pode até não gostar do Cid Gomes, mas você concorda com ele. Olha o que ele falou aqui. O senador Cid Gomes, que é do PSB, partido de esquerda, ele que é esquerdista, fez críticas diretas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante uma agenda no Cariri, no início da semana. Em entrevista à imprensa, além de questionar o comportamento político do chefe do executivo, ele também criticou a política monetária do país, classificando-a como criminosa. Afirmou que votar em Lula por falta de opção seria um constrangimento.
Cid não poupou palavras ao comentar o estilo de liderança do presidente petista, a quem classificou como um político mangueira. Lula presta um grande desserviço ao Brasil e ao seu partido, ao não estimular novas lideranças, afirmou o cearense. Na avaliação do senador, essa postura enfraquece o debate democrático e mantém o país preso à polarização com o bolsonarismo, o que, segundo ele, faz muito mal para o Brasil. Você fica obrigado a escolher entre Bolsonaro e Lula. Essa polarização faz muito mal ao país. Pois é, né? Na minha visão, não deveria ter sido uma escolha entre Bolsonaro e Lula, até porque Lula estava preso. Na verdade, quem tirou ele de lá foi o STF. Vamos ser sinceros, vamos falar a verdade, tá bom? Vamos lá. Vamos falar agora de Vorcaro. Essa aqui é pesada, tá? Vorcaro fará exames em hospital particular. O Vorcaro, segundo informações, não está muito bem na cadeia. Urinou sangue. E aí tem muita gente falando que pode ser alguma comida batizada, pode ser as condições que ele está vivendo, porque ele era um cara bem de saúde. Pegaria muito esquisito fazer igual fizeram com o Sicário. Dá uma olhada nesse trecho aqui, só para você entender. Olha, a gente vai agora direto pro Hospital DF Star, porque ontem a coluna Igor Gadelha trouxe que, aliás, na segunda-feira, perdão, a coluna Igor Gadelha trouxe de que o Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, havia passado mal na prisão e poderia fazer exames em um hospital particular. E parece que a situação agora mudou. E eu vou direto pro DF Star, onde está a repórter Letícia Araújo, que tem as novidades. Letícia, como eu disse, havia essa possibilidade. Essa possibilidade se confirmou, é isso? Boa tarde, Rafael. Boa tarde, todo mundo que está assistindo a gente. Exatamente, essa possibilidade se confirmou. A gente está aqui em frente ao DF Star, né, o hospital onde geralmente o ex-presidente Jair Bolsonaro vem fazer tratamentos, mas agora o paciente é outro, é o banqueiro Daniel Vorcaro. Ele deve deixar a superintendência nas próximas horas para fazer uns exames aqui nesse hospital. Nessa segunda-feira, como você falou, ele passou mal, né? Ele urinou sangue e foi atendido por um médico particular da própria rede que é a rede de hospitais que inclui o DF Star lá na superintendência. A coluna do Igor Gadelha também apurou, né, publicou nessa terça-feira, que a defesa do banqueiro iria pedir para o STF uma liberação para que ele saísse da superintendência e viesse aqui no hospital fazer exames, mas até agora o ministro André Mendonça, o relator do caso, não recebeu nenhuma petição. E mesmo com essa situação de saúde, o Vorcaro aparentemente segue bem, porque ele recebeu advogados na superintendência hoje, nessa quarta-feira, depois de 5 dias sem recebê-los, né? A superintendência da Polícia Federal passou por uma dedetização e ele ficou 5 dias sem receber os advogados. Eu conversei com alguns médicos aqui e eles falaram que a gravidade do quadro do Daniel Vorcaro depende muito de outros sintomas e de outras situações, né? Isso tudo deve ser investigado com exames e ele deve passar por exames de urina, exames de sangue e até, possivelmente, exames de imagem. A gente segue aqui acompanhando e eu volto com você, Rafael. Muito obrigado, Letícia Araújo. Qualquer novidade, como você disse, você volta aqui na nossa programação. É isso aí, né, pessoal? Assim, é estranho. Eu sei que você fica meio ressabiado, vamos dizer. Perto de tudo que você já viu, de tudo que você já acompanhou na República das Bananas, eu sei que você fica meio ressabiado ao ver, né, uma informação como essa. Tenho certeza. Vamos lá, matéria do Metrópolis agora. O diretor-geral da Polícia Federal diz que retirou credenciais de agente dos Estados Unidos no Brasil por reciprocidade. Como assim? Peraí. Tem coisa errada nessa história. Eu vou te explicar o porquê. Dizer que foi por reciprocidade que foi retirado, né, a credencial do delegado americano, né, do agente americano que estava aqui no Brasil. Ou seja, eles tiraram a credencial do meu delegado que estava lá nos Estados Unidos, agora eu tiro dele. Vamos primeiro entender o seguinte. Reciprocidade não pode ser confundida com retaliação, tá? O que é reciprocidade? Reciprocidade. O meu agente
não fez nada lá nos Estados Unidos. O agente dos Estados Unidos que não fez nada aqui também, se o meu lá é punido sem ter feito nada, eu também vou punir o deles sem ter feito nada. O problema é que o meu que lá estava cometeu um ato, algo que é ilícito para fins da legislação americana. Portanto, teve as credenciais retiradas. O daqui, que não cometeu ilícito nenhum, também foi retirado. Isso não é reciprocidade. Isso se chama retaliação. É diferente. Agora, o que chama a atenção aqui? É que em entrevista, o diretor da Polícia Federal falou que não teve expulsão. Que ele que pediu para sair. Peraí. Se ele pediu para sair, não teve expulsão, eles que embaraçam aqui. Porque como que ele manda o delegado americano ou o agente americano sair daqui por reciprocidade? Se lá não teve expulsão, eu estou expulsando daqui por reciprocidade? Como? Acompanha. O senhor disse que não recebeu nenhum comunicado formal, que o governo brasileiro também não recebeu e que não há nada formalizando a expulsão do nosso representante brasileiro. Desculpa interrompê-lo, Merval. Desculpa interrompê-lo, mas não há nenhuma expulsão de nenhum funcionário brasileiro do exterior. Por que ele saiu de lá? Por que ele voltou? Ele voltou por determinação minha, em razão desse episódio, para que nós consigamos esclarecer se de fato há um processo formal no Departamento de Estado, no próprio ICE, enfim, no Homeland Security, seja onde for, para que a gente entenda esse processo e possa aí sim adotar medidas administrativas em relação a esse servidor. O que há sim, concretamente, é que o colega foi chamado à unidade onde ele trabalha, na verdade ele foi lá trabalhar, como faz isso todos os dias. Repito, há 2 anos e meio, esse colega não chegou lá agora, é um colega muito preparado, de altíssimo nível, então os resultados que eu aqui, alguns números mencionei, estão aí para comprovar isso, e que ao chegar ao trabalho, ele teve a credencial de acesso ao sistema negada e, portanto, eu entendi que seria mais prudente mandá-lo voltar ao Brasil. Ele permanece acreditado junto à agência americana lá nos Estados Unidos, a missão dele permanece em vigor, mas ele está aqui em missão no Brasil para que a gente possa compreender e, inclusive, de maneira formal esse processo. E também, da nossa via, Merval, só para completar, nós também temos um agente de imigração americano aqui na sede da Polícia Federal, em Brasília, e que também faz uma cooperação muito importante, tanto para nós quanto para os Estados Unidos, e eu tenho certeza que a cooperação seguirá. Mas, da mesma maneira, eu determinei que fossem retiradas as credenciais desse servidor aqui da Polícia Federal. Então, vamos entender. Se o servidor aqui presta um bom serviço, não fez nada, não violou nenhuma lei, por que tirar a credencial? Retaliação. Retaliação. Este é o ponto. Tá? O diretor-geral da Polícia Federal diz que retirou as credenciais de agente dos Estados Unidos no Brasil por reciprocidade. Ok. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou na quarta-feira que a instituição retirou as credenciais de um agente de imigração dos Estados Unidos que atuava na sede da corporação em Brasília. Ok. Por Jussara Soares, PF retira a credencial de policiais dos Estados Unidos. E a Polícia Federal adotou reciprocidade e retirou hoje a credencial de um policial dos Estados Unidos que atuava no Brasil. A apuração da analista Jussara Soares está em destaque no site da CNN Brasil. A medida foi tomada depois que o governo Donald Trump pediu a saída do delegado brasileiro Marcelo Ivo Carvalho, na segunda-feira, sob a alegação de que ele teria monitorado o ex-deputado federal Alexandre Ramagem de forma irregular. Ramagem vive nos Estados Unidos. Carvalho, que atuava como oficial de ligação com o ICE, o Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos, já retornou ao Brasil. A reciprocidade adotada neste momento ocorre apenas no âmbito da Polícia Federal. Outras medidas ainda estão sob análise pelo Ministério das Relações Exteriores. Procurada, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil não se pronunciou sobre a retirada da credencial do policial americano. Pois é. Parou por aí? Não parou por aí. Delegado da PF expulso dos Estados Unidos
já estava com a saída programada. Então, assim, todo mundo aqui já fala em expulsão. Dá uma olhada no que diz aqui a matéria do Metrópolis. E bora entender mais um pouquinho aí sobre o que aconteceu com o delegado que foi expulso, o delegado da Polícia Federal que foi expulso lá dos Estados Unidos. Vamos de novo aqui no nosso telão. Ó. O delegado da PF expulso dos Estados Unidos já estava com a saída programada do país. Tinha falado sobre isso aqui um pouco. Agora, quando conversávamos sobre essa expulsão também do agente aqui no Brasil, que perdeu as credenciais, o agente, no caso, dos Estados Unidos, aqui você vê o delegado da Polícia Federal, o Marcelo Ivo de Carvalho, ele que foi expulso dos Estados Unidos depois da prisão do ex-deputado Alexandre Ramagem, que é considerado, lembrando sempre, foragido da justiça aqui no Brasil. Ele foi condenado a 16 anos de prisão, ele faz parte daquele núcleo 1 que foi acusado de golpe de Estado e que inclui também o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele já está... Vocês já perceberam que o discurso mudou? Já não é mais, ele que é golpista, ele que foi condenado, não, foi acusado. Foi acusado de golpe de Estado. Veja como o discurso mudou e o jogo começa a ter um outro contorno agora, né? Já não é mais o mesmo discurso que existia antes, não é mais o mesmo discurso, né? Dá para perceber que já teve uma mudança aí. Estava, como eu disse, com a saída programada por determinação do próprio diretor-geral da Polícia Federal, o André Rodrigues. O chefe da corporação, ou seja, o André Rodrigues, ele tinha assinado essa nomeação da delegada Tatiana Alves Torres, que ela ia atuar, então, como oficial de ligação lá no ICE. O ICE é o Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos, e que a gente tem ouvido falar muito mais atualmente, já que os agentes do ICE estão trabalhando mais diretamente com a questão migratória nos Estados Unidos, inclusive com casos gravíssimos em que agentes mataram cidadãos americanos. Você viu isso sempre aqui, trazendo essas notícias no Metrópolis. E ela ia substituir, então, o Marcelo Ivo em uma portaria, né? Essa portaria foi assinada em 17 de março e a decisão foi publicada no Diário Oficial da União 3 dias depois. A missão, ela vai ter duração, então, de 2 anos e entre as atribuições do cargo estão a intermediação na troca de informações entre Brasil e Estados Unidos e o apoio a investigações conjuntas. Depois da nomeação, a permanência do Marcelo Ivo e até agosto. Ele está lá desde 2023 e até agosto, porém, por conta dessa expulsão, ele teve a volta adiantada, segundo as autoridades norte-americanas. Ele foi acusado de contornar pedidos de extradição. Importante ponto da gente trazer aqui no Agora Metrópolis, porque você agora há pouco viu a gente discutindo como os Estados Unidos e o Brasil podem cooperar no combate ao crime organizado, às facções criminosas. Então, um incidente diplomático como esse que está acontecendo agora, em que, inclusive, houve aí o uso do princípio da reciprocidade e um agente norte-americano perdeu as credenciais que ele usava para trabalhar aqui na sede da Polícia Federal, isso pode aí criar mais uma rusga numa relação que não está sendo muito boa desde que Donald Trump voltou ao poder. Então, essas informações, esses detalhes não envolvem apenas o delegado Marcelo Ivo, não envolve apenas o diretor da PF, André Rodrigues, não envolve apenas agentes do ICE, envolve toda uma relação de apoio que já foi, que existe, na verdade, entre a Polícia Federal brasileira e a Polícia Federal americana e também outras agências de inteligência que envolvem aí os dois países. Por isso que é importante que fiquemos ligados e, claro, todas as novidades relacionadas a esse caso você vai acompanhar aqui no metrópolis.com. Pois é, né? E aí, parou? Acabou já a treta? Não, não acabou a treta ainda não. Por quê? Porque os Estados Unidos, o FBI, por causa dessa situação, manda um recadinho pro Lula. Tá aqui, ó, o VV8 aqui. Governo Lula retira credenciais de agente dos Estados Unidos após episódio envolvido a Ramagem, que mandou o delegado de volta para o Brasil. Porém, urgente, FBI manda recado a Lula. O FBI de Dallas emite um alerta urgente sobre como governos estrangeiros estão vigiando e intimando pessoas em solo americano. Você acha que esse alerta agora veio por quê? Por causa do Ramagem.
Sou Holly Kelly, agente especial assistente encarregada do FBI Dallas. O FBI está alertando sobre um crime pouco conhecido que afeta a nossa comunidade aqui no norte do Texas. É a repressão transnacional. Repressão transnacional ocorre quando uma nação estrangeira ou um agente seu espiona, assedia, persegue ou intimida alguém nos Estados Unidos que seja originário ou tenha laços com esse país. Na sua pior forma, pode envolver sequestro, agressão ou até mesmo assassinato. O propósito da repressão transnacional é silenciar, punir ou ameaçar alguém nos Estados Unidos que critica a nação ou o governo estrangeiro. Uma nação estrangeira pode também querer coagir a vítima a regressar ao seu país de origem ou a fornecer informações sobre outras pessoas com ligações a essa nação. A repressão transnacional visa exilados, dissidentes, ativistas políticos ou de direitos humanos, jornalistas, opositores políticos ou membros de comunidades minoritárias. Frequentemente, os amigos ou familiares das vítimas também são assediados ou detidos. Às vezes, os perpetradores da repressão transnacional tentam esconder sua verdadeira intenção, alegando que o alvo deve uma multa ou tem um mandado de prisão em seu país de origem. Em outros casos, o país estrangeiro contrata investigadores particulares americanos desavisados para localizar e coletar informações sobre a vítima pretendida. Acreditamos que muitos incidentes de repressão transnacional não são relatados. O FBI está trabalhando para erradicar aqueles que ameaçam a livre e justa expressão dos que vivem nos Estados Unidos. Se você acredita ser vítima de repressão transnacional, nós o encorajamos a se apresentar e fazer a denúncia ao FBI. Você pode denunciar online em tips.fbi.gov ou ligando para o número 1-800-LIGUE-FBI. Impressão minha, ou esse vídeo veio muito, digamos assim, num time muito voltado para tudo isso que está acontecendo, né? Vamos lá. Bora falar do Flávio agora? Vamos falar do Flávio um pouquinho. Agro ignora o UOL, viu? Matéria do UOL. Agro ignora Lula e convida Flávio Bolsonaro para evento em Mato Grosso em ano eleitoral. Aê, meu filho! Tá vendo? Tá vendo? O agro é esperança ainda, tá? O agro é esperança. O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência, vai ser a estrela de uma feira do agronegócio em Sinop, no Mato Grosso, enquanto Lula, do PT, sequer foi convidado. A ausência simboliza dificuldade do governo Lula em dialogar com parte do agro. Em outras edições, a Norte Show já recebeu Jair Bolsonaro, Nicolas Ferreira, mas o Lula, o agro não quer receber o Lula não. Especialistas apontam que a resistência do agro a Lula se deve principalmente à relação entre o PT e os movimentos sociais, a agenda ambiental do partido e a cultura de família e propriedade. Na última eleição presidencial, Lula perdeu para o Bolsonaro nos 4 estados que compõem o Centro-Oeste. É nóis! Orgulho do meu Centro-Oeste, sou! Né? Gosto mais! São pessoas que têm orgulho de estar ligadas a uma cultura que ganhou força econômica e busca importância política. Consomem um tipo de carro, um tipo de roupa, um tipo de comida muito particulares. Tudo isso cria um hábitos próprio, muito distante do que enxergam em Lula e PT. Foi o cientista político Felipe Nunes, diretor da Quaest, que escreveu essa matéria. E ele tá certinho. Se eu tenho uma coisa que eu tenho orgulho nessa vida é ser da roça. Se tem uma coisa que eu tenho orgulho nessa vida é do meu Goiás, do meu agro. Eu tenho orgulho demais, né? Inclusive do meu Brasil. Mas do agro eu tenho muito orgulho. E aí essa é uma característica que nós temos. Quando eles atacam uma família, quando eles atacam o agro, quando eles atacam quem produz, a gente se distancia desses caras. Tá? A gente se distancia. Essa é a vibe que nós começamos a perceber. Então, quando eu vejo uma notícia dessa, eu sinceramente acho maravilhosa. Eu acho bom o agro ter que estar longe do Lula mesmo, tá? Falei. Pronto. Tá bom? Brincadeira à parte, pessoal, obrigado pela confiança, pela credibilidade, sempre um prazer estar aqui com vocês, discutindo um pouquinho mais sobre a política, como ela é, e a gente volta daqui a pouco, amanhã a gente volta com mais um editorial para vocês, certo?
Desde já, muito obrigado, fiquem com Deus, que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos, que Deus te dê um descanso ótimo, que o seu jantar seja muito bom, e que você durma os sonhos dos justos, né? O sono dos justos, sabendo que você não faz parte dessa patifaria que quer levar o nosso Brasil para o buraco, tá bom? Obrigado, fiquem com Deus e até o próximo editorial.